Oi, meus amores! Hoje estou trazendo mais um episódio de Yakuza in Love para vocês. Espero que gostem. Quero também agradecer aos novos membros do canal, Lili, Elisângela e Tássia. Muito obrigada por apoiarem o canal. Se você também quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro. E se não puder, não tem problema. É só deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso também ajuda muito o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, um beijo para todos vocês e vamos para o vídeo. Após ouvir que Min-jun não estava em casa, Daiki saiu rapidamente do carro, claramente preocupado, enquanto questionava Ren sobre a situação. Ren, também tenso, explicou que Min-jun havia ido para a Universidade de Tóquio. Imediatamente, Daiki pegou seu telefone e ligou para Shaw, buscando respostas. Naquele momento, Shaw estava parado perto de uma placa de proibido fumar, onde um segurança o havia repreendido por fumar no local. Ele murmurava reclamando sobre como era difícil encontrar um lugar para fumar nos dias de hoje. Seus pensamentos foram interrompidos pelo telefone vibrando no bolso. Ao atender, viu que era Daiki. Na chamada, Daiki perguntou se Min-jun estava com ele. Shaw explicou que havia levado Min-jun à universidade porque ele precisava buscar algo. Daiki, no entanto, questionou por que Min-jun estava sozinho no primeiro andar. Nesse instante, Ren verificou o rastreador e notou que Min-jun estava se movendo, agora no estacionamento do segundo andar. Shaw, alarmado, olhou em direção ao estacionamento e avistou uma van suspeita. Ele desligou rapidamente e correu em direção ao veículo. Enquanto Shaw perseguia a van, Daiki, cada vez mais preocupado, pediu a Ren que dirigisse o mais rápido possível. Sua expressão mostrava puro desespero, imaginando o pior para Min-jun. Dentro da van, Taizei pressionava o motorista a acelerar. Um dos comparsas expressou dúvidas sobre se realmente seriam pagos, mencionando que haviam ouvido rumores de que tudo não passava de especulação. Taisei, com um sorriso malicioso, respondeu que mesmo que não pudesse voltar para casa, ele já havia capturado Min-jun. A conversa foi bruscamente interrompida quando perceberam que Shaw os estava perseguindo e se aproximava rapidamente. Determinado, Shaw manobrou bruscamente, batendo o carro em frente à van. Ele desceu, abriu a porta do motorista com força e agarrou o homem que tremia de medo enquanto tentava se justificar, dizendo que só havia seguido ordens. Taizei, vendo que seu plano tinha falhado, aproveitou a confusão para fugir. Porém, Shaw, em um movimento rápido, pegou seu telefone do bolso e o arremessou certeiramente na cabeça de Taizei, derrubando-o no chão. Shaw abriu a porta da van desesperado, procurando por Min-jun. Ele o encontrou amordaçado, amarrado e visivelmente desorientado. Shaw chamou seu nome, mas Min-jun, debilitado, acabou desmaiando. Algum tempo depois, com o trânsito parado e a polícia já presente, Min-jun despertou lentamente. Ele viu Shaw por perto, reclamando de ter quebrado o telefone ao jogá-lo em Taisei. Ao ouvir a voz familiar, Min-jun começou a chorar, aliviado por estar seguro, e perguntou se era realmente Shaw. Após confirmar que sim, Min-jun o abraçou, enquanto Shaw, também aliviado, pedia desculpas, dizendo que deveria ter acompanhado Min-jun desde o início. A cena foi interrompida quando um carro parou bruscamente perto deles. Dois homens de Daiki desceram, reverenciando Shaw, o que deixou Min-jun visivelmente apavorado. Eles informaram que Daiki iria encontrá-los no meio do caminho. Logo em seguida, o advogado de Daiki, Ryosuke Nishihara, também saiu do carro. Shaw fez um comentário irônico sobre a presença do advogado, mas Nishihara apenas lançou um olhar de desprezo e disse a Shaw para fingir que não o conhecia. Confuso com a interação, Min-jun perguntou baixinho a Shaw por que o advogado estava agindo daquela maneira. Shaw, um pouco sem jeito, revelou que eles costumavam sair juntos no passado. Min-jun ficou completamente surpreso com a confissão, mas antes que pudesse reagir, Nishihara, com um tom sério, perguntou se Min-jun estava bem. Antes que Min-jun pudesse responder, Shaw explicou que ele ficaria bem, apesar de algumas lesões no rosto. Nishihara interrompeu bruscamente, afirmando que não estava falando com Shaw. O advogado pegou o telefone, abriu a câmera e, após se apresentar formalmente a Min-jun, começou a tirar fotos do estado dele. Após registrar o necessário, Nishihara informou que já estava de saída e que eles poderiam usar o carro de trás. Shaw, com um sorriso, confirmou, enquanto Min-jun permanecia confuso. Após a saída dos homens, Shaw comentou que a presença de Ryosuke indicava que Daiki estava extremamente irritado. A ansiedade de Min-jun aumentou e ele, gaguejando, pediu desesperadamente para ir para casa, dizendo que queria ver Thomas.
Shaw, com um tom provocador, comentou que Min-jun sempre recorria a Thomas quando estava nervoso. Min-jun admitiu que achava Daiki assustador. Shaw, no entanto, o lembrou que o chefe logo os encontraria no caminho. Desesperado, Min-jun pediu novamente para que fossem para casa, temendo a reação de Daiki ao vê-lo. Quando finalmente chegaram ao local do encontro com Daiki, Min-jun tremia de medo enquanto segurava firme no carro. Shaw, embora aparentasse calma, também confessava estar apreensivo. O veículo parou junto aos carros de Daiki, que desceu apressadamente e caminhou diretamente até eles. Daiki abriu a porta do carro com rapidez, pegando Min-jun de surpresa. O olhar bravo de Daiki fez Min-jun entrar em pânico, e ele tentou se justificar, apontando para sua lesão. Apesar de seu tom aflito, minimizou o problema, dizendo que não doía e que estava tudo bem. Sem dizer mais nada, Daiki agarrou a mão de Min-jun com firmeza e o arrastou até seu próprio carro. Assim que chegaram, Daiki jogou Min-jun no banco de trás sem muita cerimônia. Min-jun tentou se levantar, mas Ren já havia fechado a porta, deixando-o sem saída. Ele então olhou para Daiki, que agora com uma expressão preocupada, questionava por que ele não tinha seguido as instruções de esperar em casa, insistindo que seria mais seguro. Min-jun, sem jeito, explicou que havia recebido uma mensagem da faculdade e não imaginava que algo assim pudesse acontecer. Daiki inclinou-se para mais perto, seus olhos carregados de emoção, enquanto lamentava como Min-jun fazia o mundo parecer um lugar cruel. Apesar de seu medo evidente, Min-jun percebeu a intensidade no olhar de Daiki. O silêncio entre os dois foi quebrado quando Daiki confessou que o medo que sentiu naquele dia era o mesmo de 3 anos atrás, algo que ainda o atormentava. Min-jun, tocado pelas palavras, se aproximou enquanto pedia desculpas e naquele momento Daiki não conseguiu mais conter seus sentimentos. Ele o beijou de forma intensa, deixando claras as emoções que transbordavam. Antes que qualquer som os denunciasse, Daiki mencionou que o carro estava equipado com janelas à prova de som, garantindo que nada do que acontecesse ali fosse ouvido do lado de fora. Os dois então viveram um momento íntimo no interior do carro, conectando-se de maneira profunda e intensa. Depois, enquanto ainda estavam próximos, Min-jun tocou o rosto de Daiki com delicadeza, confessando seu amor de forma sincera. Daiki, por sua vez, olhou para Min-jun com seriedade, dizendo que ele ainda tinha a chance de partir, que aquela era sua última oportunidade de se afastar. Avisou que, se escolhesse ficar, nunca mais o deixaria ir embora, mesmo que seu amor pudesse ser cruel. Min-jun, com um sorriso genuíno, respondeu que o amor dele era doce e que podia trazer alegria a Daiki. Em seguida, reafirmou seus sentimentos, dizendo novamente que o amava. As palavras de Min-jun desarmaram qualquer resistência que ainda pudesse existir, e Daiki o beijou outra vez, selando o compromisso que agora compartilhavam. Mais tarde naquele dia, em um galpão escuro e abafado, Taizei, já muito machucado, estava preso e encurralado. Um dos homens de Daiki terminou uma ligação com o chefe, e sem demora, ordenou que esfregassem uma toalha no rosto de Taizei. Em seguida, avisou que o chefe chegaria em breve. Hyung, um dos homens de confiança de Daiki, fumava tranquilamente enquanto mandava o outro espalhar algo perfumado para disfarçar o cheiro do cigarro. Ele jogou a bituca no chão sem preocupação e reforçou que borrifassem o cheiro em tudo. Quando perguntou se ainda estava forte, o outro tentou sentir, mas afirmou que o cheiro já havia desaparecido. Sem hesitar, o outro homem esfregou o pano no rosto de Taizei, fazendo-o gemer de dor. Hyung se abaixou e, encarando Taizei, exigiu que ele mostrasse seu rosto. Depois de algumas batidas leves na cabeça do prisioneiro, afirmou com firmeza que o que ele havia feito não deveria ter acontecido. Taizei, tremendo e claramente com medo, perguntou com a voz fraca se Hyung era o homem de Min-jun. Hyung soltou uma risada e respondeu que ele deveria ser paciente. Do lado de fora, o som de carros anunciava a chegada de Daiki. Os homens no galpão se levantaram rapidamente e o reverenciaram assim que ele entrou, acompanhado por seus subordinados. Ao avistar Daiki, Taizei engoliu seco, o medo estampado em seu rosto. Um dos homens cortou as fitas que amarravam Taizei, que imediatamente começou a implorar por misericórdia, prometendo nunca mais cruzar o caminho de Min-jun. Sem dar ouvidos, Daiki o interrompeu com um chute no rosto, derrubando-o no chão com violência. A expressão de raiva de Daiki ficou ainda mais evidente quando ordenou que Taizei jamais mencionasse o nome de Min-jun. Tremendo de dor e medo, Taizei tentou entender o que aconteceria, enquanto Daiki, com um olhar impiedoso, perguntou qual mão ele havia usado para tocar em Min-jun. Apavorado,
Taizei olhou para uma de suas mãos, trêmula. Daiki pegou uma faca e afirmou com frieza que aquele era o preço por desobedecer o aviso anterior. Pisando na mão de Taizei, ele cravou a faca nela, deixando-a ali. Taizei gritou de dor, mas Daiki, sem esboçar nenhuma emoção, ordenou que um de seus homens vigiasse Taizei até que a ferida cicatrizasse. Em seguida, chamou Ren, dizendo que precisavam ir embora, enquanto pensava que precisava voltar logo, pois não poderia jantar sem Minjun. Enquanto isso, em casa, Minjun estava sentado lendo revistas com Thomas. O menino curioso perguntou à mãe sobre uns bolinhos que havia visto. Minjun explicou, com paciência, que eram hot teoks, uma comida típica da Coreia do Sul, geralmente vendida em barraquinhas. Ele contou que o hotteok é feito achatando a massa com as mãos, demonstrando o gesto enquanto explicava. Os olhos de Thomas brilharam ao ouvir isso, e ele perguntou animado se poderia comer. Minjun respondeu com um sorriso que faria o prato na próxima vez. Encantado, Thomas quis saber se poderia ajudar a preparar. Minjun disse que ele também poderia aprender. Nesse momento, Kenta se aproximou, e Minjun, empolgado, o incluiu na ideia, dizendo que ele também ajudaria. Kenta tentou desviar a conversa, perguntando se Minjun queria uma xícara de chá, mas ele respondeu que preferia o hotteok. Ignorando o pedido, Kenta afirmou que traria o chá mesmo assim e saiu da sala. Minjun, em tom preocupado, perguntou em voz alta o que havia de errado com Kenta. Thomas, inocente, respondeu que não sabia. Minjun, achando graça da fofura do menino, começou a fazer cócegas nele e o abraçou, dizendo que ele era adorável e lembrava alguém muito especial. Enquanto isso, Kenta desceu para a cozinha. Lá encontrou Shaw, lendo tranquilamente. Shaw percebeu o desconforto de Kenta e perguntou se ele precisava de algo. Visivelmente abalado, Kenta respondeu que tinha descido para descansar um pouco. Shaw, notando o olhar inquieto, insistiu em saber o que estava acontecendo, já que Kenta nunca havia mencionado a necessidade de descansar antes. Kenta permaneceu em silêncio por um momento, mas Shaw quebrou o gelo com um elogio, dizendo que ele era muito bonito. Kenta, sem graça, respondeu que era por isso que não conseguia odiá-lo. Shaw aproveitou para perguntar sobre o motivo do incômodo e fez um comentário descontraído sobre como eles foram forçados a abandonar hábitos como fumar e beber. Ele lembrou o dia em que Minjun bebeu soju e perdeu o controle, levando Daiki a proibir bebidas. Apesar disso, Shaw comentou como Minjun era uma pessoa encantadora e que estava se dando muito bem com Thomas. Kenta, suspirando, desabafou que desejava que Minjun ensinasse a Thomas mais do que apenas culinária coreana. Ele confessou que ficou feliz ao ouvir que Minjun ensinaria história, mas percebeu que sempre acabava ensinando algo relacionado à comida. Shaw ouviu atentamente e, com um sorriso, colocou um café na frente de Kenta, sugerindo que Minjun devia ser mais do que aparentava, já que era um estudante de uma universidade prestigiada. Kenta, mais tranquilo, perguntou se Shaw realmente achava isso. Shaw, colocando a mão no ombro de Kenta, suspirou e concordou, encerrando a conversa com um toque de leveza. Ren dirigia calmamente enquanto Daiki, no banco de trás, ouvia seu celular tocar insistentemente. Ele pegou o aparelho e viu que era uma chamada de vídeo do número de Kenta. Ao atender, Thomas apareceu animado na tela, pedindo com entusiasmo que Daiki comprasse hotteok para ele. Daiki olhou confuso, sem entender o motivo do pedido. Mas logo Minjun surgiu no vídeo e explicou que, antes do jantar, eles haviam folheado algumas revistas onde viram imagens de hotteok, e Thomas ficou com vontade de experimentar. Minjun aproveitou para perguntar casualmente se Daiki já estava voltando para casa, comentando que Itsuki havia dito que o trabalho dele tinha terminado. Com um tom esperançoso, ele sugeriu que Daiki parasse em um mercado para comprar o doce. Daiki, com um semblante sério, questionou se realmente estavam pedindo para ele ir ao supermercado naquela hora. Thomas e Minjun, no entanto, insistiram, fazendo olhares de coitadinhos. Eles tentaram convencê-lo, dizendo até que fariam um hotteok especial para ele. Diante das expressões fofas, Daiki suspirou profundamente, passou a mão no rosto e, relutante, cedeu. Ele disse para pedirem a Kenta que comprasse isso no dia seguinte e avisou que desligaria. Antes que pudesse encerrar a ligação, Minjun o interrompeu com um pedido apressado para esperar. Então, ele e Thomas começaram uma contagem animada e, ao chegar no 3, declararam juntos um caloroso "Eu te amo". Comovido com a demonstração, Daiki desligou a chamada e, ainda tocado, pediu que Ren parasse no mercado mais próximo. Na manhã seguinte, Shimba servia o café da manhã, que consistia em camarão frito.
Thomas e Minjun ficaram empolgados ao ver o prato e começaram a comer com animação. Daiki, observando a alegria de Minjun, mantinha um olhar sério enquanto Ren o servia de mais uma xícara de café. Minjun devorava seu café da manhã com entusiasmo, e Daiki aproveitou para perguntar, com uma expressão de desconfiança, sobre o fato de Minjun ter dito anteriormente que não conseguia comer logo cedo. Minjun, mastigando despreocupado, respondeu com um sorriso de satisfação que não se lembrava de ter dito isso e que agora sentia que poderia comer até um porco inteiro. Daiki apenas lançou um olhar ainda mais sério, mas Minjun continuou, ignorando a repreensão, e ofereceu um pedaço de camarão a Thomas, que aceitou feliz, elogiando o sabor. A cena chamou a atenção dos outros homens da casa, que observavam de longe, corados e encantados com o gesto fofo e inocente de Thomas. Minjun colocou mais um camarão na boca, mas logo percebeu que estava quente demais. Ele começou a abanar a boca desesperado, pedindo ajuda a Daiki, e exagerou ao dizer que estava morrendo. Daiki, sem paciência, disse para ele cuspir, mas Minjun, ainda assoprando e com os olhos lacrimejando, insistiu que não faria isso porque o camarão estava delicioso demais para ser desperdiçado. Shimba, observando de longe, sorriu orgulhoso dos elogios à sua comida. Minjun, ainda animado, tentou oferecer um pedaço de camarão a Daiki, mas ele recusou e se levantou para sair. Ele então passou reto por Thomas e Minjun, sem parar. Thomas, de repente, lembrou-se do beijo matinal e ficou empolgado, preparando-se para recebê-lo. Minjun, já antecipando sua vez, também fez um biquinho, mas Daiki, ao notar, apenas olhou de relance e continuou andando, afirmando friamente que pulariam o beijo naquele dia. Thomas ficou chocado e começou a chorar, lamentando que Papa não tinha dado seu beijo. Minjun tentou consolá-lo, mas no fundo também se sentia decepcionado por não ter recebido seu próprio carinho. Ele olhou fixamente para Daiki, que já estava quase na porta de saída. De repente, Daiki se virou e disse para Minjun limpar a boca. Minjun, sem perder tempo, limpou rapidamente a própria boca enquanto Thomas continuava a choramingar, visivelmente abatido. Tentando confortá-lo, Minjun pegou um paninho e limpou delicadamente o rostinho do menino, pedindo com suavidade que ele não chorasse mais. Daiki, que observava tudo à distância, sentiu-se tocado pela cena e resolveu voltar. Ele se abaixou, segurou o rostinho de Thomas com cuidado e, com um gesto carinhoso, lhe deu um beijinho. Thomas imediatamente abriu um sorriso radiante, comemorando de pura alegria por ter recebido o carinho tão desejado. Ao lado, o coração de Minjun disparou ao assistir a cena. Depois de acarinhar a cabeça de Thomas com um gesto afetuoso, Daiki se levantou e caminhou até Minjun. Ele parou diante dele, inclinou-se para mais perto e, em tom firme, o advertiu. Disse que Minjun deveria evitar comer frituras pela manhã, deixando claro que, caso insistisse, ele não receberia mais beijos matinais. De longe, Thomas e Shaw assistiam à interação, trocando sorrisos empolgados enquanto observavam o casal. Minjun, deitado em frente ao computador, rola preguiçosamente algumas páginas de roupas. Seus olhos percorrem as imagens com desinteresse, até que algo chama sua atenção. Uma roupinha infantil de esqui. Ele imediatamente se interessa, mas antes que pudesse pensar mais sobre o assunto, é interrompido por Thomas, que o chama enquanto rabisca sua própria blusa branca. Thomas, curioso, pergunta por que precisa usar apenas roupas brancas. O comentário faz Minjun e Kenta pararem por um momento, surpresos com a pergunta. Kenta, tentando mudar de assunto, entrega uma folha de papel a Thomas e sugere que ele desenhe nela. Thomas olha para o papel, mas logo o deixa de lado, continuando a rabiscar sua roupa. Com um tom triste, ele desabafa que não aguenta mais aquela situação. Minjun, sentindo o peso da tristeza do garoto, o pega no colo e murmura, também com um olhar abatido, que entende o que ele está sentindo. De repente, Thomas olha para a tela do notebook e percebe a roupa de esqui que Minjun estava observando. Animado, ele aponta para a tela e diz que quer usar aquela roupa. Minjun e Thomas, com os olhares sincronizados, viram-se para Kenta, que imediatamente entende a sugestão e começa a sair em direção à cozinha, tentando evitar o assunto. Minjun o segue, pedindo insistentemente para que ele compre a roupa. Kenta nega com firmeza, mas Minjun, já nos ombros dele, pergunta se ele realmente vai dizer não. Thomas, acompanhando a cena com olhos brilhantes e um sorriso encantador, reforça o pedido de Minjun, perguntando docemente se Kenta não vai comprar a roupa.
Kenta, tentando resistir, olha de relance para Thomas, mas Thomas insiste, dizendo que quer muito. Com o rosto corado e vencido pela pressão, Kenta cede, pedindo para ver a roupa mais de perto. Ele avalia o tamanho e pensa que parece ideal para Thomas. Min-jun, radiante, pergunta se é sério e se podem mesmo comprar. Preocupado, ele menciona se Daiki ficaria bravo com a compra. Kenta, já pegando o telefone, comenta que tudo bem, desde que Min-jun use quando Daiki não estiver por perto, mas ainda questiona se não seria desconfortável usar roupas de esqui dentro de casa. Min-jun e Thomas riem da ideia, explicando que, claro, usariam as roupas quando fossem esquiar. Kenta congela ao ouvir a palavra esquiar e, decidido, declara que definitivamente não. Ele acha que Thomas é jovem demais para esquiar. Com os olhos brilhando e as mãos juntas em súplica, Thomas pede com toda a fofura que consegue reunir. Por favor, Kenta, eu quero esquiar. Kenta, completamente desarmado pela doçura de Thomas, cora intensamente enquanto seu coração acelera. Sem ter como recusar, ele cede e diz que não precisa se preocupar, garantindo que Thomas irá esquiar. Thomas e Min-jun comemoram, e Thomas comenta animado que Kenta vai falar com Daiki. Desesperado, Kenta mexe freneticamente no telefone, tentando evitar problemas. Ele então afirma que precisa conversar com Min-jun em particular. De longe, Thomas cochicha para Min-jun, perguntando se ele foi bem. Min-jun responde, também cochichando, que ele fez um ótimo trabalho. Kenta, ouvindo tudo, percebe que mais uma vez caiu no charme irresistível de Thomas. Animado, Min-jun vai para a varanda e encontra Shaw. Ele conta empolgado que eles vão esquiar. Shaw, preocupado, pergunta sobre o que Daiki dirá sobre isso, já que provavelmente não vai permitir. Min-jun, confiante, responde que Kenta irá resolver com Daiki. Shaw, ainda cauteloso, pede para Min-jun parar de sobrecarregar Kenta, que tem estado muito estressado nos últimos dias. A observação deixou Min-jun irritado, mas antes que ele pudesse responder, Shaw, de forma teatral, fingiu estar apavorado. Ele se voltou para Thomas, simulando medo e tentando desviar a atenção da conversa. Thomas, com sua inocência, responde que não há motivo para medo, já que sua mama não machuca ninguém. Shaw, percebendo que a desculpa não funcionou, brinca que, embora não machuque Thomas, Min-jun é outra história. Min-jun nega furioso e Shaw provoca ainda mais, mencionando que ele faz muita coisa com Daiki todas as noites. Desesperado, Min-jun cobre os ouvidos de Thomas e repreende Shaw por suas insinuações, mas Shaw apenas gargalha, sem se importar. Thomas, sem entender, pergunta inocentemente o que Min-jun faz com Daiki todas as noites. Min-jun, tentando mudar de assunto, coloca Thomas no chão e afirma que vai ensinar o básico sobre esquiar. Thomas, curioso, pergunta quando suas roupas vão chegar. Min-jun explica que será em breve e Thomas, com um sorriso doce, diz que mal pode esperar para usar. A fofura de Thomas derrete o coração de Min-jun e Shaw. Min-jun pega o garoto, gira no ar e declara o quanto o ama. De repente, Min-jun percebe uma movimentação estranha entre os homens na casa. Ele questiona se Daiki já chegou, achando cedo demais para isso. Shaw também fica apreensivo, e Shinba aparece na porta, visivelmente preocupado, anunciando que Taichi, o irmão de Daiki, está ali. Min-jun e Thomas olham pela sacada, vendo Taichi sair de um carro, acenando com um sorriso amigável. A cena deixa ambos tensos, embora Taichi mantenha a aparência despreocupada. Taichi se aproximou de Thomas com um sorriso, tentando mostrar simpatia. Ele se apresentou de forma leve, como se quisesse parecer mais próximo. Ao avistar Min-jun, Taichi não perdeu a oportunidade de fazer um comentário irônico sobre sua presença, claramente tentando provocá-lo. Min-jun, sentindo o tom provocativo, segurou Thomas mais perto de si, como um gesto protetor. Shaw, observando a situação, perguntou a Taichi sobre o motivo de sua visita, chamando-o respeitosamente de chefe. Taichi apenas riu, rejeitando o título, insistindo que era apenas um funcionário de Daiki. Mesmo assim, Shaw manteve uma expressão suspeita, sem demonstrar confiança. Taichi voltou sua atenção para Thomas, incentivando-o a interagir, tentando parecer amigável. Mas o garoto, desconfortável, se encolheu e recusou qualquer aproximação. Ele se apertou ainda mais contra Min-jun, deixando claro que preferia a companhia de sua mama. Min-jun tentou consolar Thomas enquanto o garoto se escondia ainda mais, e Shaw, vendo a situação, pediu que Taichi parasse, preocupado com o fato de estar deixando o menino assustado. Antes que a situação pudesse se acalmar, Shinba apareceu e chamou Min-jun e Thomas para entrarem na casa, buscando afastá-los do clima tenso.
No entanto, Taishi se aproximou novamente com um sorriso provocativo, insistindo em dirigir-se a Minjun pelo nome que a família de Daiki usava para ele, o que deixou o ambiente ainda mais desconfortável. Um dos homens interveio, alertando-o para tomar cuidado com o que dizia, lembrando-o discretamente de que sua presença ali não era autorizada. Taishi, no entanto, pareceu despreocupado e desconsiderou o aviso, apenas sentando em um dos bancos como se estivesse à vontade. Enquanto Shimba tentava conduzir Minjun para dentro da casa, Taichi lançou uma pergunta aparentemente casual, perguntando sobre o envolvimento de Minjun na Universidade de Tóquio. Minjun, pego de surpresa, respondeu sem hesitar, mas logo percebeu que tinha falado demais. Os homens presentes demonstraram irritação com o deslize, enquanto Taichi parecia satisfeito com a informação obtida. Shaw, desconfiado, confrontou Taichi, afirmando que sua visita não poderia ser por acaso e insistindo em saber o motivo real. Taichi, então, revelou o motivo de sua presença, tirando uma foto do bolso e explicando que havia recebido algo curioso recentemente. Ele mostrou a imagem para Shaw, que a pegou e a analisou. A foto retratava o momento em que Minjun, após ter sido sequestrado, estava abraçado a Shaw, visivelmente desesperado. A visão da foto fez Shaw questionar o propósito de Taichi em trazer aquilo à tona, enquanto Taichi continuava sua explicação, sugerindo que algo estranho estava acontecendo dentro da família Ueyama. Shaw, irritado, acusou Taichi de ter mandado alguém segui-los para obter aquela imagem, mas Taichi parecia divertir-se com a situação, como se estivesse esperando por aquele confronto. Shaw começou a conectar os pontos, observando na foto a presença de Ryosuke, o advogado, que parecia exibir uma expressão ameaçadora na cena. Isso o levou a questionar o que Taichi realmente queria ao mostrar aquela foto. Taichi continuou apontando detalhes da foto, ressaltando que nela estava o cunhado de Daiki, aparentemente em uma situação comprometedora, e reforçando que Minjun tinha confirmado ser estudante na Universidade de Tóquio. Shaw, sem paciência, interrompeu Taichi e afirmou com firmeza que ele não conseguiria nada com aquelas insinuações. Ele sugeriu que, se Taichi tivesse coragem, fosse falar diretamente com Daiki, insinuando que a visita só ocorreu porque Daiki não estava presente. A menção de Daiki incomodou visivelmente Taichi, cuja expressão mudou instantaneamente. Shaw observou a reação, reconhecendo o peso que o nome de Daiki tinha sobre ele, e pensou consigo mesmo que esse tipo de comportamento era característico de alguém da família Ueyama. Ainda assim, Taichi tentou manter a compostura, mas admitiu que não conseguiria enfrentar a situação sozinho e declarou que falaria com Daiki diretamente. Quando Taichi se preparava para sair, Shaw o chamou, lançando um comentário despreocupado sobre um futuro encontro no dojo, sugerindo que ele poderia mostrar suas habilidades. Taichi respondeu com sarcasmo, insinuando que Shaw estava velho demais para continuar competindo, o que levou a um breve confronto de provocações entre os dois. Apesar da tensão, Taichi manteve sua decisão de ir embora e saiu com um sorriso forçado. Shaw, por sua vez, permaneceu observando a foto, refletindo sobre as possíveis implicações daquela situação. Ele sabia que Taichi não era o problema principal, mas sim Shinpei, o pai de Daiki, cujo envolvimento tornava tudo ainda mais delicado. Mais tarde, Shaw relatou o ocorrido a Daiki, que analisou a foto e deduziu que Taichi já sabia mais do que aparentava. Daiki, preocupado, afirmou que resolveria a questão, mas Shaw destacou que a situação se agravou devido a Minjun ter confirmado ser estudante, o que parecia ter chamado ainda mais atenção. Apesar de Daiki demonstrar calma, Shaw não pôde deixar de desconfiar que ele estava irritado com Minjun, embora este tentasse minimizar a situação. Daiki, visivelmente aborrecido, pegou a foto e confirmou que cuidaria de tudo, mas Shaw não estava totalmente convencido de que ele deixaria a situação passar sem repreender Minjun. Enquanto Minjun secava a cabeça de Thomas, que sorria empolgado, ele começou a murmurar com uma expressão abatida. Pensava em voz alta sobre como deveria ter respondido de forma diferente a Taichi, lamentando suas escolhas e se chamando de incapaz. Thomas, percebendo a expressão de preocupação de Minjun, virou-se para ele e colocou a mãozinha em sua boca, imitando o som de um pato. Minjun ficou surpreso com o gesto espontâneo de Thomas, que explicou com um sorriso inocente que era o som que Kenta havia dito que os patos fazem. Minjun ficou impressionado e encantado com a alegria do pequeno. Thomas, então, retirou a toalha de sua cabeça e comentou de forma inocente que suas mãos e pés estavam congelados como se o inverno tivesse acabado de chegar. Minjun,
vendo o momento como uma oportunidade para distraí-lo, sugeriu ensinar uma música ao garoto. Começaram a cantar juntos, e Min-jun, achando a cena adorável, apertou o rostinho de Thomas em um gesto de carinho, elogiando sua performance, mas logo alertou de forma brincalhona que não deveriam cantar mais, pois a música seria para o papai. De repente, a voz de Daiki o surpreendeu na porta. Ele questionou, curioso, se a música era para ele. Min-jun levou um susto e rapidamente virou-se para Daiki, dizendo que ele o havia assustado e perguntando desde quando estava ali. Daiki começou a caminhar em direção a Min-jun e Thomas, enquanto Min-jun, preocupado, refletia sobre o que Daiki já poderia saber, especialmente sobre a visita de Taishi mais cedo. Ele decidiu que só falaria sobre esquiar quando Daiki estivesse de bom humor. Daiki perguntou diretamente o que Min-jun tinha dito a Thomas. Tentando disfarçar, Min-jun negou que tivesse dito algo importante, mas Thomas, com um sorriso inocente, segurou os dedos de Daiki e revelou que eles estavam cantando juntos. Para ilustrar, Thomas começou a cantar animadamente uma música de Natal, balançando de um lado para o outro, e pediu para Min-jun continuar sua parte. Sem graça e nervoso, Min-jun rapidamente desviou o assunto, sugerindo que Thomas colocasse seu pijama. Daiki, com uma expressão séria, insistiu em saber o que estava acontecendo. Min-jun, ainda nervoso, tentou explicar que estava ensinando canções infantis coreanas ao pequeno. Mas Daiki, com um olhar desconfiado, rebateu dizendo que não sabia que Jingle Bells era uma música infantil coreana. Sem saída, Min-jun suspirou e admitiu que Taishi havia estado ali naquele dia, confessando que cometeu um erro tolo. Daiki, mantendo um tom frio enquanto terminava de arrumar as roupas de Thomas, respondeu de forma seca, perguntando se Min-jun já sabia que era um idiota. Min-jun ficou chocado com o comentário, mas Daiki, com um tom mais calmo, assegurou que cuidaria da situação e pediu que ele não se preocupasse. Thomas, sempre alegre, tentou consolar Min-jun, dizendo que tudo estava bem, enquanto deslizava da cama e chamava por Kenta, pedindo um livro de historinhas. Min-jun, ainda preocupado, puxou a blusa de Daiki e confessou com um olhar triste que não queria enganar ninguém, especialmente o avô Shinpei. Daiki garantiu que ele mesmo contaria tudo ao avô, acrescentando que Shinpei não tinha o direito de opinar. Min-jun expressou medo de que Shinpei não gostasse da ideia, mas Daiki, com tranquilidade, tocou o rosto de Min-jun e pediu que ele não se preocupasse. Min-jun, em um gesto de confiança, encostou o rosto na mão de Daiki, que se inclinou para beijá-lo. O clima entre os dois começou a esquentar, mas foi interrompido por Thomas, que retornou carregando livros e pedindo que lessem todos. Kenta interveio, sugerindo que Thomas escolhesse apenas um livro. Enquanto isso, Daiki, ainda próximo de Min-jun, ordenou que ele colocasse Thomas para dormir, pois iria tomar banho. Min-jun concordou, dizendo que o pequeno dormiria rapidamente após ouvir 2 páginas do livro. Ele então pensou consigo mesmo que já planejava colocar Thomas para dormir, mesmo sem a ordem de Daiki. Daiki saiu do quarto, desejando boa noite a Thomas, enquanto Min-jun, de forma brincalhona, murmurava que queria mais um beijo. Thomas, empolgado, mostrou um livro de conto de fadas para Min-jun, que o pegou no colo com um sorriso e prometeu ler para ele. Kenta tentou se oferecer para a leitura, mas Thomas insistiu que queria sua mama para ler. Mais tarde, Daiki foi até o quarto de Min-jun, que já estava adormecido. Ele se aproximou silenciosamente, acariciou o rosto dele e o beijou. Min-jun abriu os olhos devagar, percebendo Daiki bem à sua frente. Ainda confuso, ele se levantou e sentou na cama. Daiki, com uma expressão levemente impaciente, perguntou por que ele estava dormindo, lembrando que havia dito para colocar apenas Thomas para dormir. Min-jun, ainda sonolento, encostou o rosto no peito de Daiki, murmurando que não tinha entendido exatamente o que ele queria dizer. Daiki, não acreditando na resposta, comentou que isso não era novidade. Min-jun, de olhos fechados e abraçando Daiki, pediu desculpas, explicando que achava suas instruções muito vagas. Daiki, em tom descontraído, respondeu que era o que todos diziam, enquanto deslizava a mão pelo corpo de Min-jun. Ele então sussurrou ao ouvido de Min-jun, sugerindo com suavidade sobre o que ele gostaria de fazer. Perguntou se preferia continuar ali mesmo ou ir até o quarto dele. Min-jun, ao olhar para o lado e ver Thomas dormindo tranquilamente, decidiu abraçar Daiki e sugerir que fossem para o quarto dele. Assim, os dois passaram a noite juntos, em um momento reservado. No dia seguinte, já um pouco mais tarde, Shaw entrou na cozinha e ouviu alguns barulhos.
Ele percebeu Min-jun mexendo nos armários e perguntou o que ele estava procurando. Min-jun, surpreso com a presença de Shaw, respondeu ainda meio alarmado que precisava de uma tigela grande. Shaw questionou para que seria e Min-jun, ao se levantar para explicar que era para Thomas, sentiu a coluna travar. Preocupado, Shaw perguntou se ele estava bem. Min-jun garantiu que sim, embora claramente desconfortável, e saiu segurando as costas, mencionando que havia exagerado na noite anterior. Antes de sair, comentou que iria para o quarto. Shaw observou Min-jun se afastar, rindo consigo mesmo, enquanto pensava que ele e Daiki tinham exagerado na noite passada. Em seguida, começou a mexer nas coisas para preparar o jantar. Enquanto isso, Daiki estava sentado à mesa com seu irmão, Taishi. Com um sorriso no rosto, Taishi brincou perguntando o que havia acontecido com ele, já que parecia não estar bebendo tanto ultimamente. Daiki respondeu com seriedade, afirmando que bebia ocasionalmente. Taishi aproveitou a oportunidade para provocar, insinuando se a sua cunhada estava o controlando. Daiki, sem se abalar, tomou um gole de sua bebida e admitiu que talvez fosse o caso. Taishi então perguntou com um sorriso sugestivo sobre Thomas. Daiki percebeu as intenções por trás das perguntas e ordenou que o irmão parasse. Taishi, fingindo desentendimento, continuou, e Daiki foi direto, mencionando que sabia que Taichi estava atrás do responsável pela morte de Mi-woo. Escorando-se na cadeira, Taichi respondeu com um sorriso que isso não era da conta de Daiki, pois era uma questão de honra para a família Ueyama. Daiki, com um olhar sério, pediu que ele parasse, mas Taichi, agora mais sério, retrucou, dizendo que, ao contrário de Daiki, ele não havia esquecido. Relembrou o quanto Daiki ficou destruído após a morte de Mi-woo, e destacou que o culpado havia sido preso, mas que isso não era suficiente. Ele afirmou que estava determinado a fazer justiça, trazendo à tona memórias dolorosas de como ameaçaram Daiki, prometendo tirar tudo o que ele amava. Daiki ouviu tudo em silêncio, antes de, com tristeza, declarar que, embora seu coração tenha se partido ao perder Mi-woo, ele encontrou forças para proteger sua família e implorou para que Taichi desistisse de sua busca. Taichi, encarando o irmão, tomou mais um gole antes de mudar de assunto. Ele provocou, perguntando o que havia acontecido na Universidade de Tóquio e se isso estava relacionado à cunhada. Daiki, tranquilo, confirmou, admitindo que sim. Taichi perguntou se era um homem e Daiki, sem hesitar, disse que sim, mas que isso não mudava nada. Após uma pausa, Taichi começou a rir, confessando que quase acreditou quando viu o cunhado de kimono e perguntou como ele havia seduzido Daiki. Tentando interromper, Daiki apenas o chamou pelo nome, mas Taichi continuou, garantindo que, homem ou mulher, ele arriscaria sua vida por alguém importante para Daiki. Ele então revelou que a irmã de um dos culpados estava na Universidade de Tóquio e que havia enviado homens para vigiá-la, mostrando fotos e comentando sobre a popularidade da garota. Daiki, com um tom sério e uma postura autoritária, deixou claro que protegeria sua família e exigiu que Taichi parasse com seus planos e voltasse para Osaka. No entanto, Taichi, com um sorriso desafiador, recusou, afirmando que não importava quantas vezes Daiki tentasse impedi-lo, ele não pararia até destruir completamente aqueles que eram responsáveis pela morte de Mi-woo. A tensão no ar era palpável, enquanto Daiki se levantava da cadeira, mantendo um olhar firme e decidido. Ele caminhou alguns passos em direção a Taichi, seu tom de voz tornando-se ainda mais frio e cortante, como uma ameaça velada, quando afirmou que aquilo não era um pedido, mas uma ordem direta. Daiki se aproximou o suficiente para deixar claro que não estava brincando, e lembrou Taichi das consequências de desobedecê-lo. Taichi permaneceu imóvel, mas seus olhos, antes descontraídos, assumiram um brilho desafiador. Enquanto isso, Thomas animado cantava Jingle Bells, enquanto Min-jun o ensinava a simular o movimento de esquiar. Shaw, assistindo à cena, comentou com sarcasmo se Min-jun havia encontrado uma tigela grande o suficiente para caber Thomas. Min-jun, com um pano nas mãos, continuava tentando ensinar o pequeno, enquanto Kenta, achando tudo muito fofo, registrava a cena com fotos. Shaw, mais direto, afirmou que não importava o que fizessem, daí que jamais deixaria eles esquiarem. Min-jun, irritado, repreendeu Shaw, dizendo que, se ele não ia ajudar, pelo menos não deveria atrapalhar. Shaw, sempre direto e provocador, comentou que seria muito mais rápido se Min-jun simplesmente seduzisse Daiki para conseguir o que queria. Min-jun imediatamente ficou vermelho de vergonha, repreendendo Shaw com firmeza, enquanto ele ria da situação, claramente se divertindo.
Thomas, sentado por perto, suspirou de cansaço. Kenta, percebendo a conversa, rapidamente tampou os ouvidos de Thomas e alertou que ele estava ali e podia ouvir tudo o que estavam dizendo. Apesar disso, Thomas, com sua inocência, puxou a blusa de Minjun e perguntou com os olhos brilhando e um tom curioso se ele realmente poderia esquiar caso Minjun fizesse o que Shaw sugeriu. Minjun, já envergonhado pela situação, ficou completamente sem jeito com a pergunta. Mas Thomas não parou por aí e, com uma determinação adorável, insistiu que Minjun deveria seduzir o papai, porque ele queria muito aprender a esquiar. O rosto de Minjun ficou ainda mais vermelho enquanto tentava repreender Shaw por ter falado demais, mas Shaw apenas deu de ombros, despreocupado. Thomas, no entanto, não desistiu e, com um olhar encantador e fofo, repetiu o pedido, pedindo com toda a sinceridade que Minjun seduzisse Daiki. A sala inteira ficou em silêncio por um momento, congelada pela fofura esmagadora de Thomas. Minjun, incapaz de resistir ao pedido inocente, suspirou e, corando intensamente, prometeu que faria de tudo para que Thomas pudesse esquiar. Shaw gargalhou alto, achando a cena toda hilária, enquanto Kenta, completamente em choque, observava a situação, sem saber como reagir. Thomas comemorava animado, enquanto, em silêncio, Kenta se perguntava o que Minjun estava realmente planejando. Minjun, por sua vez, estava decidido e pensava que talvez precisasse fazer exatamente o que Shaw havia sugerido. Enquanto Minjun estava deitado no sofá, perdido em pensamentos, Thomas se esforçava para chamar sua atenção. Depois de chamá-lo repetidamente, Thomas começou a dar leves tapinhas no rosto de Minjun, que finalmente saiu do transe assustado. Confuso, Minjun perguntou o que estava acontecendo. Com um olhar triste e inocente, Thomas questionou se ele não poderia esquiar. Minjun suspirou, com um ar melancólico, passou a mão pela cabeça de Thomas e explicou que ele ainda era muito novo para isso. Thomas, curioso e esperançoso, perguntou se poderia esquiar quando fosse mais velho. Minjun confirmou, mas ainda com um olhar abatido. Thomas, meio desapontado, apenas assentiu e se aconchegou ao lado de Minjun, envolvendo-o em um abraço silencioso. Mais tarde, todos se reuniram à mesa para o jantar. A alegria de Thomas foi instantânea ao perceber que o prato servido era curry. Com um sorriso enorme, ele declarou animadamente o quanto amava curry. Enquanto isso, Itsuki comia com entusiasmo, mas Hakuto o alertava para comer mais devagar, pois estava se sujando. A atmosfera estava leve até Shaw notar que Daiki não estava comendo. Com um tom descontraído, Hakuto perguntou se Minjun havia feito algo para incomodá-lo. Minjun, indignado, afirmou que não havia feito nada, enquanto continuava comendo de forma visivelmente irritada. Daiki permaneceu em silêncio, mas Minjun não resistiu e perguntou de forma provocativa se Daiki não gostava de curry, enfatizando o quanto a comida estava deliciosa. Thomas, sempre atento, repreendeu Minjun por falar de boca cheia, mas Minjun, ao olhar para Thomas, percebeu que o pequeno também estava todo sujo. Rindo, comentou o quanto Thomas comia bem. Thomas, rindo junto, observou que Mama também comia bastante. Em seguida, ele, com sua inocência habitual, tentou imitar a expressão séria de Daiki e perguntou por que seu papa estava com aquela cara. Minjun, provocador, sugeriu que Daiki talvez estivesse com ciúmes. Em um tom divertido, afirmou que se o filho fosse um rival, Daiki já havia perdido. Todos ficaram surpresos, inclusive Thomas, que parou de comer para observar. Minjun continuou com as provocações, dizendo que às vezes era preciso saber a hora de recuar, incluindo Ren na conversa para reforçar o ponto. Ren, constrangido, tentou evitar a situação, enquanto Shaw, alheio, apenas deu de ombros e continuou comendo. Minjun observou as diferentes formas de servir o curry. Sua comida e a de Thomas estavam misturadas, enquanto a de Daiki permanecia separada. Decidiu então pegar o prato de Daiki e misturá-lo, afirmando que o curry ficava melhor assim e que seria perfeito se tivesse kimchi. Os homens de Daiki, surpresos, cochicharam entre si sobre o chefe comer arroz e curry separados. Minjun entregou o prato de volta e Daiki, relutante, experimentou. Ao ser questionado, ele confirmou com um breve sim, que o prato estava bom. Minjun sorriu satisfeito e comentou que, às vezes, Daiki parecia muito com Thomas. Thomas, curioso, perguntou se era igual ao pai, e Minjun respondeu que sim, mas que Thomas era mais fofo. O pequeno, radiante,
fez uma expressão adorável, deixando todos congelados diante de tanta fofura. Rapidamente começaram a elogiar e fazer cócegas em Thomas, enquanto Daiki observava tudo em silêncio. Pouco depois, Daiki, com tom sério, ordenou que Thomas terminasse de comer e fosse para a cama. Antes que pudesse falar com Min-jun, Thomas interrompeu pedindo para Mama dormir com ele. O garoto reclamou que, ao acordar na noite anterior, Min-jun já não estava na cama e insistiu para que ele dormisse com ele naquela noite. Sem jeito de recusar, Min-jun prometeu que atenderia ao pedido. Já durante a noite, Min-jun dormia tranquilamente ao lado de Thomas, até que Daiki se aproximou e sentou-se ao lado deles. Observando os dois dormirem, Daiki esboçou um leve sorriso. Lentamente, ele começou a tocar o rosto de Min-jun com o dedo. Meio sonolento, Min-jun abriu os olhos e percebeu que era Daiki. Daiki se inclinou e, em um tom baixo, avisou que iria doer um pouco, pedindo desculpas logo em seguida. Sem aviso, Daiki o beijou e mordeu seu lábio, fazendo Min-jun acordar assustado e sentar-se na cama. Ainda atordoado, Min-jun perguntou o que Daiki estava pensando em fazer. Ignorando a pergunta, Daiki ordenou que ele fosse para o quarto dele, antes que Thomas acordasse. Min-jun, com o lábio latejando, reclamou da atitude, mas acabou se levantando rapidamente enquanto pedia para Daiki esperá-lo. Na manhã seguinte, Shimba abriu a porta com um sorriso animado, anunciando que as roupas de esqui tinham chegado. Daiki apareceu logo atrás, visivelmente confuso, sem entender o motivo para Shimba estar trazendo roupas de esqui. Ele se aproximou de repente e perguntou o que significava aquilo. Shimba, respeitoso, fez uma reverência, enquanto Min-jun ficou completamente assustado e começou a se explicar rapidamente, parecendo nervoso. Ele justificou que não era nada sério, apenas uma tentativa de atender ao desejo de Thomas de esquiar. Min-jun mencionou que eles não poderiam esquiar de verdade, então haviam comprado as roupas como uma forma de compensar a vontade do garoto. Daiki, com firmeza, cortou qualquer possibilidade e afirmou que eles realmente não poderiam esquiar. Antes que Min-jun conseguisse dizer algo mais, Thomas interrompeu inocentemente, sugerindo que Min-jun tentasse convencer Daiki de alguma forma, lembrando de uma ideia que Shaw havia mencionado anteriormente. Shaw, que observava tudo de perto, não conseguiu conter o riso diante da situação, enquanto Min-jun, visivelmente constrangido, tentou disfarçar, mudando de assunto. Daiki, no entanto, interrompeu a conversa, encerrando a questão ao dizer que eles discutiriam aquilo mais tarde e que agora era hora de jantar. Mesmo assim, Thomas, ainda cheio de esperança, perguntou de forma inocente se realmente não poderiam ir esquiar. Mais tarde, após o jantar, Thomas acabou pegando no sono enquanto Min-jun acariciava seus cabelos e lhe dava um beijo suave na testa. Determinado, Min-jun prometeu a si mesmo que faria de tudo para realizar o desejo do pequeno de ir esquiar e andar de trenó. Cobrindo Thomas com cuidado, ele sorriu ao ver o menino relaxado e sonolento, deixando um último carinho antes de se levantar. Com um olhar decidido, Min-jun pegou uma sacola de compras e saiu do quarto silenciosamente. Enquanto isso, Daiki estava terminando seu banho. Min-jun entrou no quarto procurando por ele, mas acabou se deparando com Daiki saindo do banheiro. A visão o deixou corado, e Daiki, percebendo o desconforto, se aproximou, acariciando o rosto de Min-jun e perguntando o que estava acontecendo. Min-jun, ainda sem jeito, mostrou a sacola que trazia nas mãos e explicou que havia algo para Daiki ali. Daiki abriu a sacola rapidamente e viu que se tratava de uma peça íntima especial. Ele não conseguiu se conter e apertou as bochechas de Min-jun, achando a situação fofa, enquanto comentava casualmente que tinha o hábito de dormir sem roupa. Min-jun, ainda corado e com as bochechas quentes, insistiu que ele deveria vestir, explicando que era um conjunto para casal e que ele mesmo já estava usando o outro par. Após um pouco de relutância, Daiki cedeu à insistência de Min-jun e verificou se eles realmente estavam combinando. Satisfeito, ele se aproximou de Min-jun e o beijou. Min-jun retribuiu rapidamente e os dois acabaram se deitando juntos, aproveitando o momento íntimo. Durante a interação, Min-jun aproveitou a oportunidade para insistir novamente sobre deixar Thomas esquiar. Daiki, com um tom sério, perguntou por que Min-jun estava tão determinado com aquilo. Min-jun explicou seu ponto de vista. E após refletir, Daiki admitiu com sinceridade que seu maior medo era perder mais alguém importante para ele. Por fim, ele prometeu que resolveria algumas pendências e que depois disso, eles poderiam ir. Após o momento de intimidade, lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Min-jun. Ele olhou para Daiki e, quase sussurrando, pediu que Daiki nunca o deixasse.
Sem entender exatamente o motivo do pedido, Daiki respondeu com firmeza que não iria a lugar nenhum e que sempre estaria ao lado dele. Minjun, ainda inseguro, perguntou novamente buscando certeza. Antes que pudesse terminar sua frase, Daiki o interrompeu, questionando por que ele estava dizendo aquilo de forma tão repentina. Envergonhado, Minjun confessou que não sabia exatamente o motivo, mas que o amava muito. As palavras pegaram Daiki de surpresa, mas ele as recebeu com carinho. Puxando Minjun para mais perto, afirmou que também o amava. A declaração fez Minjun chorar de emoção e os dois se abraçaram, compartilhando o momento. A noite passou, com os dois juntos, enquanto o vínculo entre eles se fortalecia ainda mais. No meio da madrugada, Thomas despertou, ainda sonolento, e pediu para ir ao banheiro. Quando olhou ao lado, percebeu Kenta dormindo sentado, o que chamou sua atenção. Notando a ausência de Minjun, ele desceu da cama com os olhos cheios de lágrimas, abriu a porta e, sem hesitar, desceu as escadas apressado. Passou por um dos homens da casa sem dar importância e foi direto ao quarto de Daiki. Lá, entrou por debaixo das cobertas e se deitou entre os dois, chamando sua mama de mentirosa, enquanto as lágrimas continuavam a escorrer. Daiki foi despertado de repente ao sentir os pés de Thomas em seu rosto. Irritado, ele se levantou para arrumar o menino na cama. E ao perceber que Thomas estava deitado ao lado deles, apenas organizou o espaço e sugeriu que todos dormissem mais um pouco. Pouco depois, alguém bateu na porta, anunciando que a comida estava pronta. O som fez Minjun despertar, ainda sonolento, e questionar quando Thomas tinha ido parar ali. Daiki, aproveitando o momento, puxou Minjun para mais perto, abraçando-o e encostando em seu corpo, sugerindo que continuassem a dormir. Ele depositou um beijo em seu rosto, mas Minjun, relutante, afirmou que isso não era possível. Daiki, no entanto, sussurrou baixinho no ouvido de Minjun, tentando convencê-lo de que poderiam descansar por mais algumas horas. Minjun, corado e tentando resistir, o empurrou enquanto pensava sobre como Daiki parecia querer seduzi-lo com aquele olhar. Ele então acariciou Thomas, que ainda dormia, e mencionou que precisava ir ao hospital naquele dia. Intrigado, Daiki perguntou o motivo da ida ao hospital, e Minjun explicou com um sorriso que tinha uma consulta marcada às 10 horas. Ele tentou aliviar a situação, dizendo que ficaria para a próxima vez. Daiki, no entanto, reagiu de forma dramática, afirmando com um olhar bravo que talvez não houvesse uma próxima vez. Minjun riu da reação exagerada de Daiki e provocou, dizendo que um homem adulto não deveria ficar chateado por algo tão simples, questionando o que Thomas pensaria se agisse da mesma forma. Irritado e sem responder, Daiki virou o rosto, ainda bravo, e se levantou em silêncio, indo para o banheiro. Minjun ficou desconcertado enquanto Thomas, acordando aos poucos, coçava os olhos e perguntava se o pai já tinha ido trabalhar. Nesse momento, Kenta entrou no quarto para anunciar que o café estava pronto, e Minjun chamou Thomas para ir comer. Minjun então comentou casualmente que precisava tomar café antes de ir receber uma injeção no hospital. A palavra injeção imediatamente deixou Thomas em estado de choque e com medo. Sentado na cama, ele declarou que não queria comer, convencido de que seria ele quem levaria a injeção. Minjun ficou surpreso com a reação do garoto e tentou tranquilizá-lo, explicando que ele não estava doente e que não havia motivo para preocupação. Apesar disso, Thomas, tremendo de medo e com lágrimas nos olhos, disse que não queria tomar injeção de forma alguma. Em um momento de desespero, Thomas se ajoelhou ao lado de Minjun e prometeu que faria de tudo para não ficar doente, garantindo que assim ele não precisaria tomar uma injeção. Daiki, percebendo o medo do menino, o pegou no colo e tentou encorajá-lo, dizendo que um homem corajoso enfrentava uma injeção com determinação e que Thomas era, sim, corajoso. No entanto, para a surpresa de todos, Thomas respondeu inocentemente que não era um homem. A declaração deixou todos confusos, até que ele explicou que, na verdade, era uma tampa. A revelação pegou Minjun de surpresa, pois Thomas acabava de repetir uma brincadeira particular deles na frente de Daiki. Desesperado, Minjun se aproximou e murmurou discretamente que o menino não poderia falar sobre aquilo naquele momento. Daiki, por sua vez, repreendeu Kenta, dizendo que havia instruído o homem a gravar e reportar qualquer brincadeira estranha entre Minjun e Thomas. Kenta pediu desculpas com uma reverência, mas Minjun, bravo, confrontou Daiki, perguntando o que ele havia ordenado a Kenta. Daiki, igualmente irritado, explicou que havia pedido a Kenta para monitorar e reportar as brincadeiras. Antes que a discussão pudesse continuar,
Thomas interrompeu o clima tenso, perguntando inocentemente se ele não era mesmo uma tampa. Daiki, tentando retomar o controle, afirmou que Thomas era um homem corajoso. Min-jun, preocupado com a situação, tentou encorajar Thomas a superar o medo da injeção, dizendo que ele era corajoso o suficiente para enfrentar aquilo. Thomas, porém, insistiu em negar, reafirmando com toda sua inocência que era uma tampa. Enquanto dirigiam para o hospital, Min-jun observava Thomas, que parecia triste e apreensivo. Tentando encorajá-lo, Min-jun começou a falar de forma tranquila e otimista, garantindo que tudo ficaria bem, incentivando o menino a contar até 3 e prometendo que, antes que percebesse, tudo teria terminado. Thomas, com a inocência de uma criança, perguntou se não iria doer. Min-jun, com um sorriso descontraído, respondeu que não doeria e pediu para ele confiar. Para reforçar, Min-jun ainda prometeu pedir a Kenta que comprasse um sorvete para Thomas na volta. A menção do sorvete chamou a atenção de Thomas, que perguntou com interesse se Kenta realmente compraria o doce. Kenta, com um sorriso encorajador, afirmou que compraria, desde que Thomas fosse corajoso. Determinado, Thomas declarou que seria um menino valente para poder tomar o sorvete, mas logo começou a tremer de medo, cobrindo o rosto com as mãos. Min-jun, sentindo o medo do garoto, pensou consigo mesmo o quanto gostaria de poder trocar de lugar com ele. No entanto, também reconheceu seu próprio medo de injeções, lembrando que sua escolha pela faculdade de enfermagem havia sido influenciada por seus pais, um esforço para superar seus próprios limites. Enquanto acariciava a cabeça de Thomas, Min-jun refletiu sobre como se sentia tonto ao ver sangue e como injeções eram particularmente assustadoras para ele. Antes que pudesse se perder em seus pensamentos, percebeu que Thomas havia adormecido. Preocupado, Min-jun tentou despertá-lo suavemente, mas logo percebeu que o menino estava profundamente adormecido. Sem saber o que fazer, perguntou a Kenta, que respondeu confuso, acreditando que Min-jun estava tentando fazer Thomas dormir. Min-jun explicou que só queria acalmá-lo, não colocá-lo para dormir. Kenta tranquilizou Min-jun, dizendo que seria melhor deixar Thomas descansar, pois acordaria mais calmo. Concordando, Min-jun olhou para o pequeno e não conseguiu deixar de sorrir ao notar o quão fofo Thomas parecia enquanto dormia. Finalmente, chegaram ao hospital. Yuki anunciou que estacionaria o carro e depois os acompanharia, mas Kenta decidiu que não demorariam e pediu para Yuki esperar no veículo. Thomas e Min-jun desceram, e enquanto caminhavam, Min-jun se perdeu brevemente em pensamentos, questionando por que Yuki parecia gostar de pessoas como Sho. Ele foi tirado de sua distração pela voz de Thomas, que o chamava para seguir em frente. No hospital, Min-jun perguntou por que haviam escolhido aquele local. Kenta explicou que ali trabalhava um médico que cuidava das crianças da família Ueyama, inclusive do próprio Daiki, mas que o médico se aposentaria no ano seguinte. Ele mencionou que Thomas provavelmente seria o último paciente infantil do médico. Ao chegarem ao andar do consultório, Kenta pediu que os dois se sentassem enquanto ele foi até a recepção. Min-jun colocou Thomas em um banco ao seu lado e o menino se aconchegou, deitando a cabeça no colo de Min-jun. Com um tom suplicante, Thomas pediu que Min-jun o abraçasse forte quando chegasse a hora da injeção. Min-jun tentou tranquilizá-lo, garantindo que tudo ficaria bem, e tentou animá-lo ao falar novamente sobre o sorvete. Thomas, tentando ser corajoso, levantou a cabeça e olhou para Min-jun, que com um sorriso fez um gesto com as mãos para mostrar o tamanho do sorvete que poderiam pedir. Thomas, tremendo um pouco, tentou imitá-lo e declarou que comeria tudo, esforçando-se para demonstrar coragem. Pouco depois, Kenta retornou e informou que já podiam entrar. Thomas desceu da cadeira e seguiu ao lado de Min-jun pelo corredor até a sala do médico. Antes de entrarem, Kenta avisou que esperaria do lado de fora. Chegando à porta, Min-jun perguntou a Thomas se ele gostaria de abri-la. Confuso, Thomas questionou como faria isso, e Min-jun explicou, sorrindo, como puxar a maçaneta para baixo. Thomas, curioso, seguiu as instruções e, empolgado, abriu a porta com cuidado, comemorando o feito junto com Min-jun, antes de entrarem na sala. Ao entrarem, foram recebidos por um médico sorridente que os cumprimentou de forma calorosa. Min-jun, no entanto, ficou surpreso ao notar que o médico parecia muito mais jovem do que havia imaginado, lembrando-se de Kenta dizer que ele era um veterano que cuidava da família Ueyama há anos e que estava prestes a se aposentar. Algo parecia estranho. Enquanto isso, o médico, ainda sentado atrás da mesa, discretamente puxou uma faca. Percebendo o movimento,
Min-jun, mantendo a calma, se abaixou para ficar na altura de Thomas e sussurrou de forma cuidadosa, perguntando se ele lembrava como abrir a porta. Thomas confirmou que sim, e Min-jun continuou, pedindo para que ele abrisse a porta e chamasse Kenta. Enquanto isso, o médico começou a se levantar lentamente. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.